Dezembro, quando comemoramos o Dia da Bíblia, o livro sagrado que contém a mente de Deus e as normas para vivermos conforme o plano de Deus. Bom dia, pastor Alcir, é um prazer tê-lo aqui conosco nesta manhã. Meu cordial bom dia, irmão Guilherme, aos demais que estão nos acompanhando nesta manhã. É um prazer, neste dia, estar junto de vocês. E no Salmo 119, o verso 18, nos diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E nós ouviremos agora com Edgar Martins cantando Abre-me os olhos. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte em mim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas folhas eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre minha boca, então darei novas de vida, paz, perdão. Abre minha alma, então eu irei paz repartir com a multidão. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Senhor Deus e Pai, neste tempo que nós já estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para este programa, nós elevamos a Ti a nossa oração de gratidão, Senhor Deus. Gratidão pelas nossas vidas, gratidão por podermos estar, ó Deus, com saúde nesse tempo. Gratidão, ó Deus, por saber que, ó Deus, apesar do momento crítico que o mundo passa por conta da pandemia, nós podemos ter em Ti, ó Deus, um porto seguro. Podemos ter em Ti a esperança para melhores dias, Senhor Deus. Por isso é que nós estamos clamando nesta manhã, Senhor Deus, também pela humanidade, clamando, ó Deus, pelo nosso Brasil, clamando pelas pessoas, ó Deus, que estão vivendo um momento, ó Deus, de temor, ó Deus, diante da pandemia. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos Te pedindo também nesta manhã que Tu venhas a abreviar este tempo, ó Deus, trazendo a cura, Senhor Deus, trazendo, ó Deus, o alento, Senhor Deus, aos corações que estão entristecidos pela perda de queridos, ó Deus. Por isso, Senhor Deus, age em favor destas pessoas. Te agradecemos, sim, ó Deus, por podermos viver, ó Deus, protegidos, mas sabemos, ó Deus, que tantos têm estado entristecidos, ó Deus, com esse tempo. Por isso, querido Deus, dá-nos novos dias, ó Deus, em especial agora quando estamos no tempo das celebrações da vinda do Teu Filho Jesus, ó Pai. Queremos, ó Deus, que Jesus venha trazer paz a cada coração, ó Deus, iluminar as mentes, ó Deus, para que, ó Pai, possam
perceber, ó Deus, o teu grande amor e cuidado sobre toda a humanidade, Pai. A nossa oração é que a palavra que será trazida hoje também venha trazer alento a corações, ó Deus, e esperança, Deus. Pedimos estas coisas, ó Deus, e entregamos esses momentos a Ti, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Programa Evangélico Boas Novas é levado ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã pela Rádio Princesa AM 930 kHz. E também quem acompanha na internet no site www.celesc.com.br. E no Facebook, queremos enviar um abraço especial a quem está conectado conosco por todos os meios de comunicação. Também pode ser compartilhado e revisto. De igual forma, continuará disponível no canal YouTube da Igreja Batista Central, aqui de Francisco Beltrão. Que Deus abençoe a vida de cada ouvinte nesta manhã. Na sequência, nós ouviremos o belo hino Dai-me a Lei, Dai-me Lei, da Rádio Transmundial. Agora nós ouviremos a mensagem da Palavra de Deus, na palavra do pastor Alcir. Perfeito, irmão Guilherme. E hoje não poderia ser diferente, mas nós queremos falar da Bíblia, do livro da lei, como está também escrito, né, a Palavra de Deus, como também é falado. E é o segundo domingo de dezembro, e é quando os evangélicos comemoram o dia da Bíblia. E a Bíblia ela é a Palavra de Deus que foi revelada aos homens. Um livro completo sobre a vida, que fala de tudo e até mesmo sobre ela. A Bíblia é esse livro tão completo, né, que nós podemos ter ao nosso dispor. E é o único livro que tem perdurado pelos séculos, sendo tanto odiado como amado por milhares de pessoas. Sabemos que em tempos idos, nos séculos iniciais, quando o livro começou a ser divulgado, quando começou a ser conhecido, foi perseguido, né? Foi queimado em praça pública tantas vezes, e ainda nos dias atuais nós vemos lugares onde tem sido queimado Bíblias por conta da intolerância, né, religiosa de alguns povos neste tempo que estamos vivendo. Notícias recentes de livros e Bíblias queimadas na Índia, na China e em alguns outros países estão nas mídias. E esta é uma realidade. Mas apesar de tudo isso, de ser esse livro
que tem sido perseguido ao longo dos séculos, ninguém conseguiu jamais aniquilar o seu conteúdo. Por isso é que quando nós temos uma Bíblia nas mãos, precisamos valorizar aquilo que ela é, a palavra de Deus. Talvez a pergunta que você, ouvinte, faça seja: como surgiu a Bíblia? E eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus que foi revelada aos homens. E Pedro, na sua segunda carta, ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. E ele diz mais: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta é a verdade. A Bíblia surgiu no coração de Deus para trazer a sua palavra ao coração do homem. A Bíblia não é uma obra literária qualquer. Ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus, como a sua palavra mesmo diz. Não foi escrita em uma única edição, como os livros atuais, como nós sabemos que os escritores fazem, escrevem um livro e está pronto. Foi um longo processo para que ela ficasse completa. Necessário em torno de 1500 anos para ser escrita. Mais ou menos 40 pessoas foram usadas por Deus e escreveram a Bíblia em lugares e épocas diversas. Pelo menos 3 idiomas formam seus escritos: hebraico, aramaico e grego. São aceitos no cânon da Bíblia 66 livros comprovados como inspirados. E é por isso que a Bíblia é tão eficaz na vida das pessoas. Quando ela é lida, quando ela é estudada, quando ela é buscada, ela traz e ela faz diferença para a vida daqueles que a buscam. E o Espírito Santo de Deus, que inspirou as pessoas a escreverem, também nos inspira na leitura, revelando o sentido da mensagem que ela traz. A Bíblia, para aqueles que não sabem, é dividida em 2 partes, ou 2 testamentos. Temos então esta importante subdivisão: o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. A Bíblia, quando ela foi escrita, ela foi feita em pergaminhos, e foram muitos pergaminhos. E aí nós podemos pensar: mas qual é o sentido dessa palavra em si, desse termo? É um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega da Bíblia, tahagia, que significa livros sagrados. E aí, com o passar dos séculos e o desenvolvimento, surgiu a necessidade de juntar esses livros em um só volume. E pela graça de Deus, nós vimos no século XVI, quando Gutenberg, lá na Alemanha, ele cria a imprensa. E também a coisa maravilhosa que acontece ao Gutenberg criar a imprensa, nós vemos que o primeiro livro que é impresso e encadernado foi a Bíblia. Plano de Deus, certamente para que toda a humanidade o conhecesse, Deus colocou no coração daquele homem imprimi-la como seu primeiro livro na sua invenção, na sua nova invenção. E aí você pode perguntar: como a Bíblia chegou até nós? Nós estamos aqui no Brasil, nós estamos distantes da Europa. Mas ao longo dos séculos, nós vemos desde o princípio os escribas, que eram homens que se preocupavam com a escrita da Bíblia, maçoretas, que eram aqueles que zelavam pelo cuidado para que pela preservação da palavra escrita, tradutores foram usados também para preservar a Bíblia, e por séculos essa Bíblia que nós conhecemos foi um livro difícil de ser encontrado, porque era copiado manualmente, e esse trabalho durava muitas vezes anos a fio para ser concluído. Mas por amor à palavra de Deus, pessoas preservaram a Bíblia e chegaram até morrer por causa da Bíblia. Como podemos entender a Bíblia? Muitas pessoas sequer a leem e se desculpam dizendo: olha, é muito difícil, eu não entendo. Mas a Bíblia fala dela mesma, e ela fala muitas coisas. Talvez algumas coisas que estão na mente das pessoas como eu posso entender? O que é essa palavra que falam que é a palavra de Deus? Entre as muitas descrições da Bíblia, que a Bíblia traz sobre ela mesma, encontramos algumas que nós podemos destacar nesta hora. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17, fala que a Bíblia, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus para a vida de todo homem.
A Bíblia não apenas fala a verdade, como também é a própria verdade. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, está ali dizendo, eu sou Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 8,32 está lá, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade para a vida de todo homem, quando ela traz Jesus como centro daquilo que Deus preparou para o resgate do homem pecador. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4:12, está lá dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva porque ela age em nós, trazendo-nos vida, e ao mesmo tempo o faz de forma eficaz ao transformar-nos completamente. Homens pecadores, homens que cometiam muitas vezes atrocidades, são transformados por essa palavra. Na segunda carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, nos versos 20 e 21, está lá dizendo a respeito da palavra de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Embora tenha sido escrita por mãos de homens, a Bíblia foi inspirada por Deus a eles. Prova disto é que ela foi escrita em lugares e épocas diferentes, como já falei, línguas e pessoas diferentes, e ao mesmo tempo ela trata dos mesmos assuntos, sendo coerente em tudo que diz, porque o autor da Bíblia é o mesmo, é Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, está lá também dizendo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A utilidade da Bíblia é indiscutível e é para diversos assuntos da vida, dando sabedoria e conhecimento ao ser humano em todas as áreas da sua existência. Por isso que a Bíblia tem um valor inestimável para aqueles que a conhecem, para aqueles que a buscam. Quem sabe você pergunte o que se deve fazer com a Bíblia. A Bíblia, como vimos, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela é inspirada por Deus e é útil. Então resta saber o que fazer. No Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, diz lá, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isto é muito mais do que apenas ler. Devemos estudar com cuidado, procurando as respostas para a nossa vida. E principalmente a resposta que todos têm buscado neste tempo e buscaram ao longo dos séculos, é saber o que vem depois da morte. E a Bíblia traz a revelação por isso. As Escrituras mostram a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 16, está ali claramente falando a esse respeito, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que muitos têm buscado, e a Bíblia traz essa revelação com tanta clareza. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, diz lá, mais uma recomendação da Bíblia para a vida das pessoas. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como falamos, a Bíblia é uma biblioteca com muitos livros. Devemos aprender então a manejar este precioso livro, sabendo encontrar nela as verdades que nos dão uma nova vida. E como bem viver neste tempo. Encontrar aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. É por isso que nós precisamos buscar na Bíblia essas respostas. Por isso, aquele que tem se lançado na busca de conhecer a palavra de Deus precisa viver a intimidade de suas páginas e naquilo que ela traz, para receber de Deus as respostas que tem buscado e tantas vezes com ansiedade. Mais uma coisa que nós podemos ver está lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16,
E ali está uma recomendação do apóstolo Paulo, que ele está dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É interessante porque a recomendação de Paulo é para que a palavra esteja presente na nossa vida, quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, ela começa a viver, a ser parte da nossa vida, a habitar verdadeiramente nos nossos corações. E aí, através do Espírito Santo, nós temos a capacidade para que sejamos agentes de transformação e também transformados nas situações da nossa própria vida também. É interessante porque a recomendação é essa, e tantas vezes nós a ignoramos. Habite, que você possa buscar na palavra de Deus entendimento, conhecimento, aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas é tão difícil, parece, para as pessoas entenderem que Deus deseja que nós tomemos posse, sim, dessa palavra, como a sua palavra, para as nossas vidas. Tiago, ele diz lá no capítulo 1, o apóstolo, falando a respeito da Bíblia, ele diz: tornai-vos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornar-se praticante daquilo que ouve, daquilo que lê. Esta é a recomendação. E nós sabemos que nada adiantaria saber aquilo que é a Bíblia, examiná-la, manejá-la bem, até mesmo decorar seus textos, se nós não a praticarmos, se não a vivermos de fato. Tudo se tornará vão. Aquilo que Deus deixou na sua palavra é para ser parte da nossa vida. Por isso, estudar, aprender e viver deve ser uma meta, deve ser um propósito de vida para todos nós. Que valor teria conhecer o plano de Deus para as nossas vidas e não aplicá-lo no desenvolvimento dessa vida? Talvez seja essa a questão que você precisa refletir nesta manhã. Que valor terá em conhecer, em saber aquilo que Deus mostra na sua palavra e não viver isso? Enfim, meus queridos, o estudo da Bíblia deveria ser algo tão natural em nossa vida como a alimentação, como comermos a cada dia para nos manter. Como se fosse uma necessidade, que temos a cada dia, como nós fazemos, bebemos água, nos alimentamos para podermos continuar vivos. A Bíblia também precisa caminhar nessa direção em nossas vidas, nos alimentando daquilo que ela traz, da palavra de Deus. As necessidades naturais que temos são carnais e não espirituais. Só quem está vivo e saudável espiritualmente tem um apetitezinho voraz pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Quem está morto, quem está enfermo espiritualmente, não sente esta fome. Se sabemos tudo isso sobre a Bíblia, então este é o tempo, a hora de desfrutarmos deste livro maravilhoso, conhecendo-o cada dia mais, para que ele venha penetrar nas nossas mentes e corações e se torne parte de nossas vidas. Aproveite, conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia e veja que ela diz ali, e eu vou repetir mais uma vez, João 14:6. Eu sou o caminho, Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia traz essa verdade para a sua vida, meu amado, minha amada. Que Deus possa abençoá-lo. Certamente muito oportuna e bem explicada esta palavra. Como nós estamos no mês de dezembro, nas comemorações de Natal, não poderíamos deixar de ouvir uma música natalina neste momento, e é o Coral da Fraternidade que estará entoando Noite Jubilosa. Vai na dita,
Nesse momento eu quero trazer a você, amado ouvinte, você que está conectado conosco através do Facebook, o mesmo no YouTube, um convite também para que você continue a acompanhar aquilo que a Igreja Batista Central de Beltrão tem feito. Hoje à noite nós teremos o nosso culto de Natal com uma cantata e nós transmitiremos pelo Facebook também, né? E você pode acessar através da página do Facebook Alcir Rosa Araújo e ali assistir conosco a partir das 19 horas. Então estaremos realizando a cantata de Natal, né? Será um prazer tê-lo conosco acompanhando esses momentos. A igreja se preparou para esse momento, apesar de vivermos um tempo de pandemia, de dificuldades, mas todos os cuidados e recomendações da saúde pública estão sendo observados pela igreja. Então, aqueles que estarão ali presentes também dentro da limitação que é imposta pelo decreto de apenas a ocupação de 30%, nós estamos observando inteiramente para que não hajam dificuldades nesta área também. Então fica este convite a você, aqueles que estarão ali presentes, né, presencialmente, saberão que terão todos os cuidados diante do momento que vivemos. Então fica o convite. E ao mesmo tempo eu quero disponibilizar o meu WhatsApp, se você deseja saber mais a respeito de Deus, né? O WhatsApp é 44 98851 8355. Estarei à disposição para trazer qualquer esclarecimento que você julgue necessário a respeito de Deus, do seu plano para a sua vida também, né? Então, vamos viver esse tempo de Natal voltados com os nossos corações, com as nossas vidas, para aquilo que Deus fez em nosso favor ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. E que Deus a todos nós abençoe. Quero agradecer ao pastor Alcir, que sempre que possível está aqui na Rádio Princesa, está gostando, e eu creio que os ouvintes também são edificados com a palavra que Deus coloca em seu coração para transmitir. Queremos desejar um domingo muito feliz a todos os ouvintes, uma semana abençoada. E se Deus permitir, a programação Boas Novas estará de volta no próximo domingo, naturalmente com a programação mais voltada para o Natal, porque ele está muito próximo. Então que Deus abençoe a vida de cada um. E aqui estamos nos despedindo, o pastor Alcir e o professor Guilherme Paulo Carclin, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Rádio Princesa.